Olá, minhas queridas, aqui é a Amy Made. Que bom vê-las novamente. Sejam bem-vindas de volta. Hoje vou fazer macarrão com queijo, um prato que na verdade não gosto muito. Muitos de vocês estão chorando por dentro, mas não me procurem. Já mencionei isso antes em vídeos. Macarrão com queijo não é algo que eu realmente cresci comendo. Como muitos universitários com um orçamento limitado, acho que passei por uma fase de macarrão com queijo durante a faculdade. E eu me lembro que eu realmente gostava das conchas e queijo da Enes, e eu adicionava uma lata de atum para dar um pouco de proteína e manter o orçamento. E isso era bom, mas eu nunca realmente amei. Você sabe o que eu quero dizer? Nunca gostei de macarrão com queijo. Além disso, quando tive filhos, achei que eles seriam como milhões de outras crianças americanas e amariam macarrão com queijo, mas eles também não gostaram, embora meu filho mais novo, que agora tem 10 anos, aprecie macarrão com queijo. Acho que devo recuar um pouco. Houve um exemplo de macarrão com queijo que eu gostei quando estávamos em Seattle, no Pike Market. Eu comi um macarrão com queijo que era bastante delicioso, né? Uma massa penne muito queijuda mesmo. Hoje vou fazer uma receita de macarrão com queijo e estou curiosa se vai me converter de alguma forma, porque tem feito muito sucesso na internet. Soube disso nas férias, mas aqui estou em março fazendo este macarrão com queijo para você, porque quero saber como é o sabor. Em segundo lugar, quero saber se isso vai me converter de alguma forma. E em terceiro lugar, estou realmente curiosa sobre isso, porque este é o macarrão com queijo da Tini e contém cerca de 3 vezes mais queijo do que macarrão. É quase uma proporção de 3 para 1. É como uma proporção de 2,5 para 1. Mas se você contar o creme de leite e o leite evaporado, é definitivamente uma proporção de mais de 3 para 1 de laticínios para amido. Então venha comigo enquanto fazemos o macarrão com queijo da Tini. Então, aqui eu tenho uma panela de água fervendo. Aliás, se você não conhece a Tini, ela é muito popular no TikTok, onde eu soube disso. Então, sal, muito sal para a água do macarrão. Isso dará muito sabor ao macarrão. A seguir temos nosso cavatappi. Essa é uma forma de saca-rolhas, sendo usada no lugar do cotovelo. Macarrão, o que eu acho que é controverso para algumas pessoas, porque macarrão com queijo geralmente é feito com cotovelo, mas neste caso estamos usando cavatappi. Tim me disse que o molho penetra melhor nos tubos deste. Tudo bem, para a panela. E vou fazer por 8 minutos. Diz de 7 a 9 minutos. Vamos fazer 8. Isso também vai cozinhar no forno, então vamos mexer nossa massa, porque não queremos que ela fique grudada. Ferva, borbulhe e trabalhe. Em seguida, precisamos preparar nossos queijos. Olhe para minha pequena pilha de queijo em formato de mini blocos de construção. Quando meus filhos abriram a geladeira e viram esse queijo lá, disseram que eu tinha comprado queijo demais. Isso é tudo para a receita. Ficaram incrédulos. Então isso são 2,5 kg de queijo. Temos cheddar forte, Colby Jack e mussarela. E Tini insiste que ralamos isso fresco. Tudo bem, vou mexer minha massa para garantir que não transborde. É aqui que, se você tem um processador de alimentos com um acessório para ralar, seria um bom momento para usá-lo. Mas eu tenho este ralador. Eu gosto desse ralador ao XO por ter os lados fino e grosso. Pode ser um ralador de caixa que fica em pé, mas também se dobra. Então ele se encaixa bem na sua gaveta. Mas eu gosto dele para ralar queijo? Eu não sei, na verdade eu não usei para ralar tanto queijo assim, mas vamos tentar. Esta bancada é um pouco alta para mim, eu sou um pouco baixa. Então vamos ralar o queijo. Agora, eu concordo com a Tini sobre ralar seu próprio queijo. Você pode comprar o queijo já ralado, que eu certamente já comprei antes, mas eles o cobrem com um pouco de amido de milho para evitar que grude. Adicionar queijo à comida é ok, mas na minha opinião, o sabor é melhor quando você rala seu próprio queijo. E o sabor fica meio seco ou velho. Tudo bem, então. Isso é quase 8 onças de mussarela. Então vamos mudar e ralar um pouco de cheddar. O cheddar é um pouco mais fácil de ralar. É um pouco mais firme, um pouco mais seroso, não tão elástico. Uau! Isso vai ser uma montanha de queijo. Então, uma vez que minha massa esteja cozida, vou escorrê-la para que possamos usá-la na receita. Escorra e depois também vou enxaguá-la para que não grude em si mesma. Tudo bem, queridos? Vejo vocês em um pouco.
Caramba, é muito queijo. Tudo bem, queridos, a massa está cozida, o queijo está ralado. Agora vamos fazer nosso roux, que é a nossa pasta de manteiga e farinha que vamos cozinhar e vai engrossar nosso molho de queijo. Então eu já pré-aqueci minha panela aqui. 3 colheres de sopa de manteiga na minha frigideira. Vou derreter isso. Enquanto minha manteiga está derretendo, vamos fazer o tempero em pó que vai na molho. Precisamos de 1 colher de chá de páprica defumada. A páprica defumada é diferente da páprica doce comum? Páprica defumada tem um cheiro defumado, meio que como fumaça líquida, então bem diferente. Agora vamos adicionar uma quantidade igual de alho em pó, 1 colher de chá, meia colher de chá de sal, muito queijo vai ficar bem salgado, então só um pouco de sal, e meia colher de chá de pimenta preta. E eu vou apenas quebrá-lo fresco porque para mim é o melhor. Pimenta preta, timing perfeito. Nossa manteiga está derretida. E agora vamos adicionar nossa farinha. E vamos cozinhar isso até que se transforme em uma pasta. E esta é a base de muitos molhos brancos, é este roux. Agora não cozinharemos por muito tempo. Meu forno também, como você pode ouvir, está pré-aquecido a 350 graus. Tudo bem, agora a isso vamos bater uma lata de leite evaporado. O batedor ajuda a prevenir grumos, mas sempre acabo tendo alguns, mas isso não importa. Vai dar certo. Agora adicione 2 xícaras de creme de leite fresco. Eu deveria cozinhar metade do tempero, mas não farei isso. Não esqueça do tempero que fizemos e do restante do creme de leite. Uau! Isso vai ficar rico. Vamos cozinhar até engrossar um pouco, depois adicionamos o queijo. Ah, quase esqueci 1 colher de sopa de mostarda Dijon. Mostarda Dijon e queijo são grandes amigos, então acho que essa vai ser uma boa adição. Sanduíche de presunto e queijo com mostarda Dijon, perfeito! A mistura está ficando mais grossa e o aroma está ótimo, com notas de alho em pó, mostarda Dijon e laticínios. Agora podemos adicionar nosso queijo. Eu não acho que já ralei tanto queijo de uma vez na minha vida. Olhe para essa montanha de queijo. Olhe para isso. Isso é uma assadeira de meia folha. Cheia de queijo. Uau! Então temos nosso molho aderindo bem. Reduzimos o calor. Agora vamos adicionar punhados de queijo. Vamos adicionar apenas a metade, porque o resto vamos adicionar à massa depois. Não depois, mas em camadas. Então, adicione um pouco de queijo e depois bata para incorporar. E essa mistura de farinha vai atuar como um emulsificante e manterá o queijo suspenso. Uau, isso é obsceno. Totalmente obsceno. Ainda me resta muito queijo. Tenho isso em fogo baixo. Olha esse queijo. Puxada de queijo por dias. Uau. Isso me lembra a receita de aligot que eu fiz com batatas e queijo. Eram batatas elásticas. Viu aquela receita? É incrível. Então temos nosso molho de queijo bem elástico. Agora adicionamos a libra de macarrão. E misture nosso macarrão ao molho de queijo. Coloque muito amor nisso. Tão pegajoso. Esticável. Lindo! Então eu misturei a massa no molho de queijo e é aqui que colocaríamos em uma assadeira, mas vou assar a minha nesta panela à prova de forno. É perfeito, mas deveríamos colocar algumas camadas de queijo no meio, então vou transferir um pouco disso daqui para que eu possa colocar uma camada de queijo entre metade do macarrão com queijo ali e uma camada de queijo. Ai, meu Deus. Uau, não. E então o resto da massa.
Eu estava curiosa, então queria saber quantas calorias havia nisso, apenas por curiosidade. E uma porção disso deveria ter 393 calorias. Não vi o tamanho da porção, mas parece comum para uma receita de macarrão com queijo. De 300 a 500 calorias por porção para servir macarrão com queijo em geral. O Ditini cai exatamente nessa janela. Ok, então temos o macarrão e agora o resto do queijo. Ah, eu perdi esse pedaço. Enterre isso no fundo, bem em cima. Ok, então em um forno a 350 graus, asse isso por 25 a 30 minutos até que esteja bem e completamente aquecido. Isso já está cozido, não é? E o queijo está completamente derretido. E então vamos gratinar por cerca de 2 minutos, ou até que o topo esteja bem caramelizado, borbulhante e lindo. Então vamos provar, ver se é macarrão com queijo. Empolgante. Uau, isso é pesado sim, faça algumas voltas com isso. Tudo bem, queridos, até logo. Tudo bem, meus queridos, o macarrão com queijo do Tini acabou de sair do forno e está pesado, mas parece fantástico. Olhem isso. Dourado, cheio de queijo, quero dizer, muito queijo. Que apresentação daria para alimentar um exército? Vamos em frente e experimentar. Acho que vou incrementar um pouco com salsinha seca, só para dar um toque de verde por cima. Parece ótimo. Ok, vamos experimentar o macarrão com queijo da Tini. Ela raspou o topo e nós também vamos. Parece muito bom, né? Uma bela camada crocante de queijo por cima. E vamos tirar uma mordida aqui, vamos lá. Ainda está derretendo por dentro, isso é um bom sinal. Tudo. Vamos ver como ele lida com isso preparado? Aí vamos nós. Não decepciona, olhe isso. Oh, meu Deus. Sim. Isso é uma bela puxada de queijo. Meu Deus, olha isso. Uhum. Olha que aquele queijo. Oh, meu Deus. Obsceno. Veja como todo esse molho se agarra às ranhuras da massa. Acho bastante brilhante adicionar tanto o molho de queijo quanto ter o próprio queijo apenas em camadas por dentro. Então você tem mais da ação de puxar o queijo, enquanto ainda tem o molho de queijo cobrindo as peças individuais de massa. Tudo bem, vamos ver como é o sabor? Aqui vamos nós. Itadakimasu. Muito rico. Muito bom, bastante alho. Mais alho do que eu esperava, mas não excessivamente. A massa ainda tem uma boa mordida, mas não é firme, e você consegue um pouco do queijo esticado, então você tem um pouco da mordida do queijo. Acho que a mussarela faz isso. Me lembra quando você pega uma centro derretido de uma pizza de queijo, aquela primeira mordida quando você mastiga, você tem um pouco daquele tipo de elasticidade, você também tem um pouco disso aqui da mussarela. Não é muito salgado, eu não sinto o gosto de mostarda, mas parece adicionar alguma complexidade. É muito rico, vou adicionar um pouco mais de pimenta ao meu, sim, acho que é isso que eu preciso. Preciso de um pouco mais de tempero para equilibrar toda essa riqueza. O creme de leite definitivamente também adiciona alguma riqueza. Uhum. Essa foi uma mordida muito rica. Uhum.
Tá tudo bem, pra ser honesta. Mas, novamente, eu não sou fã de macarrão com queijo. Então, isso não lembra o sabor de macarrão com queijo de caixa. Pra mim, o macarrão com queijo de caixa tem um gosto mais artificial, queijo, sabor de queijo processado, e há algo muito reconfortante nisso também. Talvez seja apenas nostalgia da infância, mas muitas pessoas adoram essa combinação de macarrão escorregadio com aquele molho manteigoso e meio queijo por fora. Sim, de cor laranja brilhante. Não é bem isso, é mais parecido com pizza de queijo. Mas com Alfredo, pizza de queijo, é exatamente o que parece. Acho que a mussarela realmente dá aquele puxa-puxa de queijo, meio tostado por cima, e então você tem esse molho meio inspirado no Alfredo, porque tem o alho lá, mas não muito alho. Então isso meio que mantém tudo junto, né? O que o torna, sabe, parecido com macarrão com queijo. Esse tipo de queijo derretido que mantém tudo junto, molhadinho. Acho que minha parte favorita do prato é o queijo gratinado por cima. Eu amo o que acontece com o queijo quando ele cozinha e fica tostado. Fica realmente com um sabor de nozes. Fica um pouco oleoso, mas crocante e intensificado. O sabor do queijo muda, eu acho, quando passa por esse tipo de processo de grelhar. Ele se separa um pouco da gordura, como essa parte de cima, mas isso não me converteu em uma amante de macarrão com queijo para aqueles que esperavam que pudesse. Mas é um muito bom macarrão com queijo se você é um amante de pizza de queijo Alfredo e pães de queijo. Acho que este pode ser um macarrão com queijo para você, meio que combina todas essas coisas com queijo extra em cima. Acho que uma das características distintivas deste macarrão com queijo em relação a outros que já experimentei é a quantidade de mussarela e o que isso faz com a textura do prato em si. Isso o torna um pouco mais mastigável e elástico. Estou mais acostumada com uma sensação mais cremosa na boca do macarrão com queijo. Embora seja cremoso, também noto um pouco dessa mastigação notável, mas isso não deve ser surpreendente, já que tínhamos meio quilo de mussarela aqui. Aqui está o macarrão com queijo da Tini, meus amores. Comente abaixo se você já fez esta receita ou se há outra receita de macarrão com queijo que eu deveria provar. Talvez eu precise fazer uma compilação, talvez você precise comparar algumas receitas para verificar. Receita de macarrão com queijo que me converterá em uma fã de macarrão com queijo, não sei. Eu não sei, cética, mas você nunca sabe até tentar. Obrigada por assistirem, espero que tenham gostado e aprendido algo. Por favor, compartilhem este vídeo com seus amigos. Siga-me nas redes sociais, curta este vídeo, inscreva-se e nos veremos no próximo. Tudalu, cuide-se, tchau! Oh, meu Deus, vizinhos, adivinhem o que eu tenho? Eu tenho tanto macarrão com queijo